poesia, Eduardo. Exatamente. Você perde a poesia. A grande, para mim, o que define para mim um autor de teatro que está nascendo é a poesia. Isso. Você pega qualquer autor, cara. Até porque, eu costumo dizer, o teatro e a poesia são irmãos gêmeos, né? Eles nasceram. A poesia nasceu um pouco antes para ver o teatro. Quando você tira isso, você tira a possibilidade da poesia. Se você, quando essa literalidade lusitana que você estava brincando com ela, quando ela vem para o mundo real e para o mundo das ideias, o mundo do espetáculo, da arte, o que sobra? Sobra uma realidade que é brutal, que não nos interessa, a não ser que ela possa ser modificada primeiro até pela arte. É a arte que modifica. Isso me leva a uma questão para ele. Posso fazer? Claro. Porque você fez a pergunta que eu devolvo para você. O que te levou a fazer teatro, a escrever teatro? Do Plínio, você me perguntou o que foi. O que motivou ele a fazer? Para mim foi uma necessidade, né? Eu comecei tarde, minha primeira peça eu escrevi com 40 anos, né? Tem gente que já está parando nessa idade, mas comecei no jornalismo aos 20, né? E durante 20 anos o jornalismo supriu o meu desejo de escrever. De verdade, eu era feliz escrevendo a história dos outros, né? Sendo repórter, essa coisa toda tal. E nos últimos 5 ou 6 anos de jornal, eu comecei a cobrir teatro, né? Então eu comecei a conviver, né, com gente de teatro, assim, não fazia crítica. Eu acho que eu fiz só 2 críticas na vida, uma peça do Tolentino na Bravo, acho que era Outono e Inverno, será? Pode ser. E depois eles me chamaram para fazer uma outra, eu falei, gente, não adianta, não é minha praia, sabe assim, é um sacrifício muito grande para mim. E daí eu fui me encantando, né, com esse universo que eu fui conhecendo, das pessoas, dos atores, dos diretores, e vem ensaio aberto, e essa coisa toda tal. Falei, pô, cara, foi um universo que foi me chamando mesmo, né? Daí eu fui estudar, né? Eu não queria fazer essa transição direta, sem estudo, porque eu achava que eu precisava aprender, né, dramaturgia. E eu passei 3 anos estudando acho que naqueles 3 anos eu fiz todos os cursos disponíveis em São Paulo, assim. Estudei com o Samir Beck, com a Renata Palotino, com o Zé Renato, com o Chico de Assis, né? Ia fazer tudo quanto era curso e tal. Mas era uma necessidade mesmo, assim, sabe, Oswaldinho, que eu queria contar outras histórias, ir pro lado da ficção mesmo, sabe, assim, ouvir a história de alguém no jornalismo e reproduzir com a maior fidelidade possível, né, tava me cansando, né? Então eu acho que foi uma fuga da realidade nesse sentido de permitir, realmente, de permitir uma outra vivência, sabe? De experimentar outras coisas mesmo assim. E sem falar que, assim, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu me lembro, assim, a primeira peça que eu vi, eu morava em Jundiaí, não era bem uma peça, tinha aquele programa da Globo, Vila Sésamo, que era com a Sônia Braga, Araci Balabanian. Tinha só a Mano Guerra, que era um nome de teatro, só tinha gente de teatro. Armando Bogos, Laerte Morrone, acho, né? Laerte Morrone. E era um sucesso. E daí Era o elenco do Hair fazendo o Hair infantil. o Harry, exatamente. E era um sucesso na televisão e tal. E daí eles começaram a viajar. E eles faziam alguns números da Vila Sésamo em ginásios grandes do interior, né? E lá em Jundiaí tem um ginásio de esportes chamado Bolão, que é o maior ginásio de esportes da cidade e tal. E um dia a gente vê assim, Vila Sésamo ao vivo, né? E sabe quando você é criança, tinha acho que 8 anos, 7 anos, você não tem muita noção de que aquilo que você vê na televisão existe fora dela, né? Eu lembro que você falou da Elis. Eu vi uma história, uma vez uma entrevista do Lula, né? Falando que quando ele conheceu a Elis, ele
apertou ela e falou assim, você existe mesmo. Né? Ele falou, porque para mim você era uma figura da televisão, né? Então eu vi a Sônia Braga, vi o Garibaldi, aquilo me encantou de um jeito, né? Uma possibilidade e tal. E logo depois, assim, fui ver, imagina, eu devia ter 10, 11 anos, fui ver uma peça com aquele diácono, fazendo Agnes de Deus. Nossa, uma peça que não era pra sua idade. Não era pra minha idade, mas lá não tinha censura, a gente dava qualquer coisa assim, sabe? Valdeirês e Barros, Clarissa Bugel. Então era uma coisa assim, eu vi o que eu podia, o que chegava lá na cidade, né? Então eu acho que essa memória afetiva, dessa coisa toda, eu acho que foi muito importante, foi resgatar tarde, assim, sabe? O teatro nasceu como uma necessidade, eu acho que quando ele vira necessidade, ele vira vital. Agora, Oswaldo, você fala uma coisa sobre Elis, que é uma pessoa que você conviveu bastante, né? Que é a grande crise, que ela morreu na hora certa, que ela não teria um repertório para ela hoje. O Ademar dizia isso. O Ademar dizia isso. Né? Quer dizer, a Bethânia é uma exceção porque ela vem da família Veloso, ela já tem em casa quem faça para ela e ainda se associou com Chico Buarque, né? Então, sobram coisas da Bethânia e resgates de coisas antigas, né? A Elis também resgatava coisas antigas. Mas como é que você pode formar intérpretes se você não tem um repertório para elas? Quer dizer, Nara Leão, que não era uma grande cantora, mas que foi uma pessoa importantíssima na descoberta de repertórios, que repertórios hoje essas pessoas teriam? Claro, resgatar Noel é maravilhoso, cantar Paulinho ou Chico é maravilhoso, mas qual é o repertório que... contemporâneo? Contemporâneo. Né? Como é que você... E aí eu coloco isso para o teatro. Né? Como é que você vai ter intérpretes se você não tem autores que retratem o seu tempo? Entendeu? Qual é a crise do intérprete de teatro hoje? E eu acho que na música ainda é melhor o parâmetro do que sim, você vai ter você tem uns jovens, você vai ter e tal. Não, eles têm mesmo gente jovem, aparecendo. Gente legal. Mas o poder de influenciar de hoje, porque mudaram as mídias, tudo isso a gente tem que... Aí vamos discutir isso aqui com o tempo. Essa coisa quando o Ademar falava, eu vi isso, o Ademar falando assim, aquela dor do amor da Elis, aí ela morreu depois de uma noitada atrás de repertório. Não esqueçam disso. Como é que a Elis morreu? Ela foi droga, foi isso, foi aquilo. Ela estava envolta por fitas cassete. Talvez as pessoas hoje não saibam, ou seja, aquelas aparelhinhas assim que tocava música com fita dentro. Ela estava atrás de repertório. Ela tinha passado uma noite anterior, a noite anterior à morte dela, falando do repertório dela, ouvindo coisas para colocar no repertório dela. Porque ela cobrava dos autores também. Eu vi ela falar, não lembro para quê, se era para o Milton, quando ela estava fazendo aquele disco, eu não sei o nome do disco, mas aquele que ela está numa cadeira assim. Uma Casa do Campo, não é? Tinha Casa do Campo e tal. Acho que chamava Elis mesmo, não era? Só chamava Elis, era isso. Aquela cadeira de espaldar alto e tal. E eu lembro que ela estava procurando repertório, eu vi ela falando para alguém, me parecia que era o Milton, mas podia não ser o Milton. Falei assim, no telefone, né, no Teatro Bandeirantes. Cara, me mande aquela que você guardou para botar no seu disco. Eu não vou ficar promovendo música de segunda, não, porque a música de primeira você guarda para botar no seu disco. Me manda que eu vou escolher. Ela cobrava dos autores. Não, essa não é boa, essa não, essa sim, essa... Assim, Oswaldo, a gente vai ter a mesma coisa nos atores, né? Quer dizer, Beijo no Asfalto foi escrito a pedido da Fernanda para o Nelson. Tônia não foi escrito para ela, mas ela brigou para liberar a peça na censura, a Ultimate tinha feito aqui, para ela fazer no Rio de Janeiro, na Valha. Os atores tinham ambições de encarar a nossa dramaturgia, né? Maria Della Costa também fez Homens de Papel, né? Mas isso tem a ver, na minha opinião, com a indústria cultural. Quer dizer, ela foi avassaladora no que diz respeito às artes cênicas, entendeu? E a música? O campo da música ainda existe com muita força, quer dizer... Mas é menor, né? Não temos a qualidade que nós... Não, você não tem a qualidade, mas você tem uma indústria cultural. Quer dizer, você tem, inclusive, esse fenômeno de Lei Rouanet, de não sei o quê. Por exemplo, se pega... Aí o Milton Nascimento vem aqui e faz 2 dias de show, o Zeca Pagodinho faz 2 dias de show, um negócio que fazia, sei lá, 1 mês no teatro de 500 lugares. 8 meses. Você faz 2 dias, Chico entendeu? O Chico, não sei o quê. Quer dizer,
isso existe institucionalmente. O teatro não existe. O teatro não existe. O teatro, você tem a Broadway e você não tem mais porra nenhuma. Você tem, inclusive, essa coisa do teatro nosso, teatro independente e tal, que em geral é de graça. Você passou a ser. Isso é desgraça total. Bom, então, isso é um por quê? absurdo. Tá? Quer dizer, e aí a diferença, por exemplo, de Buenos Aires, onde você vai ver e fala assim, o teatro existe enquanto instituição. Aqui ele não existe enquanto instituição. Ele foi destruído pela indústria cultural, inclusive pelos governos populares.